Tudo bem com vocês? Mais um sábado, nós temos muita coisa para conversar, né? Vamos falar de investimentos, vamos falar de commodities, vamos falar de guerra, vamos falar de estratégias, vamos falar de como proteger a sua família. Meu nome é Paulo Marques, né? Fundador da Finance Academy, né? Escritório de investimento em Manaus, tá? Se você ainda não possui aí, né, um assessor de investimento para cuidar dos seus investimentos, coloco a Finance Academy aqui à sua disposição, tá? Se você quer também que esse canal continue, ajude a gente, divulgue nosso trabalho, né? Invista com a gente, tá? Lembrando que a Finance Academy é um escritório que é vinculado à corretora Genial Investimentos. Nós somos agentes autônomos de investimentos, profissionais regularizados pela CVM para lhe assessorar. Então, senhores, hoje nós vamos falar um pouquinho de conflitos, né? Vamos falar aqui de motivações, né? O que motivou, senhores, a Primeira Guerra Mundial? Vocês sabem, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi motivada pelo assassinato, né, do herdeiro do trono austro-húngaro, né? A gente chamava ele de Franz Ferdinand, né? Ele foi assassinado, né, durante uma visita a Sarajevo, né? E aí começou a Primeira Guerra Mundial, né? Apenas um pequeno motivo. A Segunda Guerra Mundial, como é que ela começou? Ela começou apenas, né, pelo crescimento neonazista, né, o crescimento nazista, né, e o estopim foi a invasão da Polônia. O pessoal lá da Europa gosta de uma guerrinha, né? E agora, você sabe o real motivo, né, da invasão russa? O real motivo chama-se mísseis, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Então, senhores, esse aqui é o mapa do Atlântico Norte, tá? A gente está vendo aqui só a parte do Ártico, né? Então vamos dizer para vocês como é que tá o mundo, para vocês entenderem o show de notícias que a gente tem hoje, tá? Então olha só, a OTAN começou a se expandir aqui pela Europa, né? Vários países foram assinando contratos com a OTAN e a OTAN chegou aqui na Polônia e chegou na Romênia, né? Junto com a OTAN, quem é que manda na OTAN, senhores? Para quem não sabe, Estados Unidos da América. A OTAN tinha recebido pouco financiamento, né, na época do Trump, porque o Trump entendeu que o pessoal estava mais preocupado em usar o dinheiro americano do que realmente, né, fazer proteções em relação a evitar conflitos, né? Então, por exemplo, se o Trump estivesse no poder, dificilmente ia acontecer o que está acontecendo hoje. Bom, então o que acontece? A Rússia, né, a Bielorrússia, né, ela é aliada da Rússia, né? A Lituânia está com a Rússia, a Letônia está com a Rússia, a Estônia está com a Rússia, o Cazaquistão está com a Rússia, o Uzbequistão está com a Rússia, o Quirguistão, o Taguiquistão, o Kirguistão, isso tudo que tem cu no meio aqui está com a Rússia, tá? E o Irã também é com a Rússia, né? Aqui embaixo, o Irã. O Iraque é com a Rússia, a Síria é com a Rússia, né? E a Turquia é com a Rússia, mas ela está em cima do muro, tá? Qual é a ideia que vai acontecer aqui? Senhores, a Rússia ela quer simplesmente uma expansão militar, tá? A desculpa dela foi a Ucrânia, por quê? A Ucrânia, ela vai entrar, ela estava querendo entrar na OTAN, tá? E quando ela entrasse na OTAN, automaticamente os Estados Unidos ia colocar uma base militar aqui, tá? Estados Unidos colocando uma base militar aqui, os mísseis dos Estados Unidos ficam a 600 quilômetros de Moscou, fica mais fácil destruir a capital, né? A Bielorrússia não é aliada dessa turma, mas foi pela Bielorrússia e pela Crimeia aqui embaixo, pelo Mar Negro, que a Rússia entrou nas suas incentivos. Lembrando que Ucrânia, Moldávia, Romênia, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, Sérvia, Bulgária, toda essa turma aqui é ex-União Soviética, tá? Então o que acontece? Moscou foi tentado, né? Para piorar a situação, nós temos aqui 3 países no norte que fazem fronteira com a Rússia também, que é a Suécia, a Finlândia e a Noruega. Com medo, esses 3 países que são monarcas, né, eles estão entrando na OTAN, né? E aí o que acontece? Também entrando na OTAN, vão ganhar bases americanas aqui em cima, bases da OTAN, e também ficam próximo a Moscou, né? Hoje a Rússia deu uma de doido. O que ela fez? Olha a desculpa russa que a Rússia fez. A Rússia diz que estava fazendo o retorno de um caça que saiu aqui da Ucrânia, né? Dando uma volta aqui pela Suécia para voltar aqui para Moscou, para voltar para o território russo. Espera aí,
eu estou pegando um caça só para fazer um retorno. Ele não poderia fazer o retorno aqui, Ucrânia, Bielorrússia e Moscou, ou então Ucrânia, Moscou, ou então Bielorrússia e volta para a Rússia? Não, ele foi dar essa volta todinha aqui, ó, passou por cima, são 5 caças que passaram por cima e eles quebraram tratados internacionais de invasão. Para quem não entende um pouco de direito, senhores, a soberania, né, de um país, ela começa a partir do momento em que existem espaços, né? Então você não pode, por exemplo, entrar no espaço aéreo, né, de um país, de um porta-avião, de uma embaixada, né, sem autorização do país. Nem que seja para fazer um retorno, você tem que pedir autorização, né? A Rússia ela não pediu autorização, ela simplesmente fez isso aqui, ó, voou por cima de todo mundo aqui. A Rússia ela começou a fazer isso, né, com a Ucrânia, tá? Antes de invadir. Lembre-se disso. Agora vamos entender uma outra treta que está acontecendo aqui. Do outro lado do mundo, a gente tem a China, aqui embaixo, tá? A China, principal parceiro da Rússia, né? Domina um vasto território. O que a China está fazendo? A China está criando treta aqui, ó, no Nepal, no norte da Índia. O que a China está fazendo? Ela quer reivindicar essa área norte todinha da Índia como sendo sua. E a China ela não aceita que Taiwan, que é uma ilha que está localizada aqui, que tem bases americanas, tenha saído de dentro do seu território. Taiwan antigamente era ex-território chinês, pegou independência. Hong Kong, que está aqui embaixo, terra de Bruce Lee, né? Essa terrinha aqui, ela também é território, foi território da China e não é mais, tá? Então, você tem aí a China invadindo o espaço aéreo de Taiwan e Hong Kong com caças. Ela quer dominar isso aqui. Só que a China agora ela está enchendo o saco do Vietnã, tá? Também invadindo o espaço aéreo com caças, né? Qual é a ideia chinesa? A ideia chinesa é também de expansão territorial. Então eles querem esse pedaço todinho aqui, ó, pegando até a Indonésia. Por quê? Aqui, senhores, nesse mar da China, mar meridional, aqui onde fica Malásia, Singapura, Indonésia, né? Essa turminha aqui está tendo constante abalos sísmicos e esses abalos sísmicos estão formando ilhas e essas ilhas estão sem dono, né? Então o que a China fez? Construiu uma base bem aqui no meio do oceano, pode pesquisar no Google, tá? Essa base, justamente que ela fez aqui, foi uma expansão territorial sem autorização da ONU. Como a China manda lá dentro, ela conseguiu criar, e essa base aqui é justamente um ponto de intercalação, caso ela queira fazer conflitos e atentar para os outros países, né? Para piorar a situação, que poucas pessoas falam, porque quando estava a época da Covid, nós já vamos chegar lá, a Covid ela tomou conta de todos os noticiários, então as pessoas não conseguiam mais acompanhar essas coisas, né? Aí o que acontece? Essas invasões, esses caos, esses percalços, eu mandava para os investidores lá na Finance para a gente se prever, né, sobre potenciais. Então a gente praticamente já tinha, né, conversado com os investidores sobre possíveis motivações de guerra, né? Então você tem aqui, por exemplo, Coreia do Norte fazendo testes de mísseis no mar do Japão, né? Japão é essa ilhazinha aqui, tá? Essa ilhazinha aqui. Então a Coreia do Norte testando isso aqui. Lembrando que Coreia é aliado da China, né? Lembrando que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas teoricamente ainda estão em guerra, só tiveram um cessar-fogo, mas elas nunca assinaram um acordo de paz, tá? A Guerra das Coreias foi motivada, tá? E a Guerra das Coreias fez com que o Japão invadisse a Coreia, tomasse a Coreia e tomasse a China, e aí tem um certo ranço aqui entre, né, entre os asiáticos em relação ao Japão, porque o Japão abusou do negócio na época que foi, né? Então nós temos esse movimento, né? Outra coisa que está acontecendo é aqui, ó, Austrália. Poucos estão noticiando isso, mas a China está fazendo exercícios militares aqui perto, ó, no Mar Coral, próximo da Austrália. O que a China quer fazer aí?
Aqui, senhores, é onde tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? A China, ela está peitando a Austrália porque ela quer dominar essas reservas em águas, né? E outras em águas internacionais. Então, a China está fazendo esse movimento. A China ela quase quebra, né, algumas empresas, né, de petróleo, né, da Austrália. Vocês podem pesquisar isso, tá, no Google, tá, em 2019, tá? Então há esse movimento, né? Então olha só, a guerra, essa possibilidade de conflito é muito próxima. A gente pensa que é longe, né? Mas os países estão muito próximos, Rússia, Estados Unidos, o pessoal do Oriente Médio, né? E tem uma outra situação. Essa semana teve a votação da resolução da ONU, né, contra, né, a Rússia. Não sei se vocês acompanharam, né? Mas vários países tiveram abstenções, né? Nós tivemos 35 abstenções, ou seja, pessoas que não quiseram votar, né? E essas pessoas que não quiseram votar, algumas são aliadas da Rússia, né? E tivemos aqui 5, né, contra, que são aliados declarados. Quem são os 5? Né? A própria Rússia, né, a Federação, a Síria, que é aliada à Rússia, né? Lembra do presidente lá, do ditador, não sei o que, Bashar al-Assad, né? Então, pois é, a Rússia mandou, né, tropas, né, para a Síria para tentar manter o ditador no poder, tá? E isso aconteceu e eles viraram aliados, tá? Lembrando que a Síria é um grande inimigo de vários países lá no Oriente, inclusive Israel, tá? A democracia da Coreia do Norte, né? Coreia do Norte aqui também votou contra, a favor da Rússia. Belarus, que foi acusada, né? Na realidade, Belarus foi que deu o maior apoio, estratégico, logístico para a Rússia invadir a Ucrânia, né? Nós tivemos também a Eritreia, tá? Que foi um outro país, né? E quem se absteve aí, né? Então vamos lá. Algéria, ex-União Soviética. Angola, Armênia, ex-União Soviética. Bangladesh, ex-União Soviética. Bolívia, né? Que recebe patrocínio aí de países socialistas. Burundi, não sei nem o que é isso, tá? China absteve, mas a gente sabe que a China é aliada, né? Ela só absteve aqui para não começar a ter sanções internacionais, né? Porque o que aconteceu com a Rússia, para vocês entenderem? A Rússia, quando ela começou a atacar os países, ela começou a perder, né, principalmente, né, empresas internacionais. Então, por exemplo, a Shell saiu de lá, né? A Coca-Cola saiu da fronteira ali da Ucrânia. Nós tivemos várias empresas internacionais saindo. E quando as empresas saem, é bilhões de dólares que vão saindo. Fora que os Estados Unidos, como ele concentra, junto com seus aliados, mais de 50% da riqueza global, eles tiraram, né, a China, né, a Rússia, do SWIFT, né, que é o software que controla a transferência de recursos entre bancos centrais e bancos no mundo inteiro, né? Então, com isso, a Rússia ela ficou limitada a apenas fazer comércio entre si. Com isso, vocês acompanharam essa semana que o rublo, moeda Rússia, despencou 30%. A bolsa da Rússia, logo no primeiro ataque com a Ucrânia, ela caiu 50%. Né, no primeiro dia, no segundo dia 30%, e no terceiro dia ela não abriu, no quarto dia ela não abriu, no quinto dia não abriu e ontem também não abriu, né? Porque se abrir vai embora, né? Os bilionários russos já perderam mais de 90 bilhões de dólares e vão continuar perdendo, né? O pessoal está com dinheiro tão preso que vocês estão acompanhando aí, para quem gosta de futebol, o dono do Chelsea, que é um russo, ele está tentando vender o time para poder ter dinheiro para pagar as contas, porque o dinheiro dele está bloqueado, né? Todos os grandes russos, né? Então os russos estão fazendo uma pressão muito forte, tá? Em cima, os bilionários em cima do governo do Putin, tá? Mas falando um pouquinho de teoria de caos, né? Teoria de caos, teoria de conspiração, senhores. Os maiores financiadores de guerra, né, que são as grandes famílias poderosas do mundo, estão ganhando bilhões e bilhões de dólares por minuto. Existe uma família que ganhou 4 bilhões de dólares por cada minuto que se passava no tempo da pandemia, tá? E essas famílias estão ficando ricas de novo, tá? Porque tem famílias que incentivam esse tipo de conflito. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Então, esse aqui é o cenário. 141 países votaram contra a Rússia, tá? E essa turminha aí vai
a maioria não está militarizada, né? A Alemanha tem um trauma de Segunda Guerra e eles não se militarizaram mais, tá? E ficaram parados, tá? Em relação à Covid, senhores, a Covid ainda não acabou não, tá? A Rússia, ela trouxe a salvação da Covid porque ela ficou aí um tempo sem te ver notícias de Covid, mas a Covid já chegou em 443 milhões de pessoas, tá? 10 bilhões já foram milhões já foram vacinados, 10 bilhões de doses já foram aplicadas e morreram 5 milhões de pessoas, tá? 5 milhões de pessoas morreram, tá, no mundo inteiro com a Covid, e a Covid ainda não teve a sua paralisação. Só para vocês terem uma ideia, hoje quem está liderando os casos de Covid, olha quem é, ó, Alemanha, né? Quem está liderando casos de Covid? Rússia. Quem está liderando casos de Covid? Coreia do Sul, Estados Unidos, né? O Brasil vem logo depois. Vocês podem observar que não se falou mais em Covid, né, depois de um certo tempo, né, mas ela está aqui. Os países, o que os países estão fazendo? Como há uma guerra em iminência, os países estão com medo de fechar suas economias, né, paralisar o mercado, como paralisaram na época da Covid, e com isso quebrar sua economia. Os países estão quebrados, né? E eu sempre falo para as pessoas que são próximas a mim que quando o mundo está economicamente quebrado, tem que ter uma guerra. Esse foi o motivo de 1915, quando começou a Primeira Guerra do Mundo. O mundo estava com uma forte crise financeira, fizeram uma guerra. Em 1945, quando começou a Segunda Guerra, também houve uma forte crise financeira. 1930, grande recessão, bolha americana. Teve uma guerra em 1930, tá? E hoje nós estamos com uma guerra também. Uma guerra, lembre-se que a gente teve uma grande recessão. Qual foi a grande recessão que a gente teve? Foi a Covid-19, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, olha só. Aqui eu estou com os dados econômicos dos países, certo? O primeiro país, Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu 5%, isso aqui é o PIB dele, tá? No ano passado, tá? Esse aqui foi o crescimento do PIB dele no último quadrimestre do ano passado. A taxa de juros dele está em 0,25. Tá? A inflação dos Estados Unidos está em 7,50. Detalhe, senhores, vamos entender um pouquinho de economia básica. Quando um país tem uma inflação muito alta, ele tem que buscar algum mecanismo para controlar essa inflação, né? Então, os Estados Unidos, aqui você pode buscar esse dado no Trade Economics, tá? Os Estados Unidos está com 7,5, tá aqui, inflation rate, tá? Então, ele está com 7,5 de taxa de inflação. Os Estados Unidos não é acostumado a ter uma inflação tão alta. O Brasil, sim. Estados Unidos, não. Então, olha só o que o governo americano está fazendo. Ele vai aumentar essa taxa de juros, que seria como se fosse a taxa Selic aqui no Brasil. Ele aumentando a taxa de juros, ele vai desaquecer a economia, ele vai desestimular, né, com que a economia, né, pegue empréstimos mais baratos para se manter. Então as empresas, as pessoas vão ter mais dificuldade para girar dinheiro nos Estados Unidos à medida que essa taxa de juros aumentar, tá? Em relação à taxa de desemprego, 3,80, né? O governo, dívida do governo, 14%. Dívida do governo em relação ao PIB, 128,10%. Ou seja, os Estados Unidos ele está hoje, né, pegando o PIB, gastando ali todinho com dívida para manter o país, ainda até devendo mais 28% disso, tá? Então, para vocês terem uma ideia do problema, né? Olha só uma coisinha aqui. Tem gente que gosta de teoria de conspiração, então vamos fazer um aqui rapidinho, ó. China, PIB ano passado, 4% ao ano, tá? China cresceu no último quadrimestre quanto? 1,60%. Taxa de juros dela, 3,70%. Inflação da China, 0,90%. A gente não sabe se isso é manipulação, mas está 0,90%. E olha quanto é que a China tem de dívida em relação ao PIB, né? Ou seja, a China ela sobra ainda líquido quase 40% do seu caixa. Então ela tem dinheiro para se reinvestir e girar como se fosse uma grande empresa. Na realidade, quem deixou a China rica foi o pessoal ganancioso de outros países, né? Inclusive o nosso aqui, que tiraram as empresas dos países e foram levar lá para o país chamado China, né? Lembrando que a China ela não paga direitos trabalhistas, você não tem lá hora extra, você não tem lá seguro-desemprego, você não tem aposentadoria, você recebe $40 por mês e tem que se virar com isso, e a população chinesa ferrada trabalhando que nem uma louca para conseguir manter, né? A zona do euro, tá?
Vamos lá, cresceu 4,60, muito baixo da expectativa. Ó, quarto trimestre do ano passado cresceu só 0,30, né? Taxa está zero, a taxa de juros, mas a inflação está 5,80. A zona de euro e os Estados Unidos aumentando a sua taxa vão desaquecer a economia global. Desaquecendo a economia global, o que vai acontecer com as empresas? As empresas vão receber menos financiamentos, né? Mas com uma guerra em iminência, a zona do euro e os Estados Unidos vão pensar 3 vezes antes de aumentar a taxa de juros, né? Então, provavelmente, agora em março, apesar do Jerome Powell, né, presidente do Fed, ter falado, né, recentemente, né, vocês devem ter acompanhado aí, essa semana ele falou sobre a possibilidade de aumentar os juros, mas ele ficou com esse pé atrás, né, porque se os Estados Unidos aumentam o juros, ele vai desestimular emprego e vai desestimular empresas, né? A zona do euro, tá? 98% do PIB endividado. Olha só, um grande país aqui, Japão. Japão cresceu só 0,70 no ano inteiro. Ficou parado por causa da pandemia, tá? Ó, o quarto trimestre cresceu 1,30, tá? Taxa de juros lá, menos de 0,10. Japão é uma recessão, tá? Inflação 0,50. Olha lá quanto é que o país deve. O país está devendo 266,20% do PIB, né? Isso é muito, gente. Muito. O Japão chegou a 300% do PIB, 1000% é Venezuela, tá? Então o Japão ele está tendo muito problema para sanar suas dívidas públicas. Então ele está imprimindo dinheiro. Como é que um país imprime dinheiro? Para quem não sabe, imprime emitindo títulos públicos, tá? Então essa é uma situação. A Alemanha também, ó. A Alemanha cresceu muito pouco, 1,80, tá? Tá com uma taxa de inflação alta, né? E endividamento pequeno em relação ao PIB. A França também está lascada. Olha lá, a França cresceu pouco, tá no ano. Cresceu pouco no trimestre, né? Olha quanto é que a França está endividada, 115,70, né? Olha a taxa de desemprego da França. A França nunca teve uma taxa de desemprego tão alta, isso é relacionado à Covid, né? A Índia, né? 5,40, 8% de taxa de desemprego, inflação 6, 73% endividado. Itália, 155,80 endividado. Rússia, com o caos que teve agora, ela teve que aumentar a sua taxa. Era 9,5% a taxa de juros do país, aumentou agora para 20%. Para quê? Para conter a desvalorização do rublo, para ver se o pessoal volta a investir no país. A inflação bateu 8,73%. Ela, por enquanto, ainda tem 17,80 aqui de endividamento em relação ao governo. A Rússia, ela se preparou para fazer essa guerra, tá? Ela tem trilhões e trilhões de dólares armazenados no cofre e bilhões e bilhões em ouro, tá? Então ela tem condições de manter essa guerra, tá? Por mais tempo, tá? O Brasil aqui, como a gente foi desenhado, o Brasil cresceu 1,60 no ano passado, cresceu muito pouco, tá? Inflação de taxa de juros de 10,75, inflação de 10,38. O Brasil vai ter um aumento aqui, ó, nesse pagamento em relação ao PIB por causa do funcionalismo público, tá? Agora o resto dos países, se vocês forem atentar, a maioria está quebrado, né? Então você tem aí a Turquia, aqui ó, Turquia, né? Inflação 54,44%, né? Então o povo lá praticamente doa o dinheiro, né? Venezuela está lascada também, aliada, recebe financiamento russo, 472% de inflação, tá? 52% a taxa de juros lá, né? Vamos falar do país que já foi potência mundial, a Argentina, que é aqui do lado, né? A Argentina cresceu 11%, mas ela tem uma taxa de juros de 40% e uma inflação de 50%. O povo lá está passando necessidade, mas o pessoal está tendo aí como se fosse um grande país, tá? Então, senhores, vocês dão uma olhada aí no trade econômicos, vocês vão ver muita coisa complicada, tá? Muita coisa relacionada à economia dos países que está extremamente prejudicada, né? Qual é o meu conselho para vocês? Poupem, porque essa guerra ela não vai parar agora. O ser humano é motivado por guerra à medida que falta o dinheiro. Mexeu no bolso do povo, aí os leões mordem, né? Então, olha lá. Ontem, esse aqui foi o estado da Bolsa Americana, S&P 500. Né? Você tem aqui Microsoft com queda de 2%, Apple com queda de 1,84%, Google com queda de 1,63%. Você tem aí poucas ações, né, em alta. O mundo todo ficou assim ontem. Ó. Você tem aqui a Bolsa da Ásia, Oriente Médio, Europa, Canadá, América do Sul. As principais ações tudo vermelhas, são as principais ações que movimentam o índice.
Quando a gente vai para os índices futuros, está aqui, ó. SP500 caiu ontem, 0,89. Você tem aqui o Nasdaq, Bolsa de Tecnologia Americana, caiu 1,65. Roosevelt, as empresas lá, 1,66. Japão caiu 2,62. Nikkei, Eurostock, 50 ações mais negociadas lá, caiu com 4,60. Bolsa Alemanha, DAX, caiu 4,736. O VIX, índice do pânico, cresceu aqui em torno de 6,67%. O índice de pânico mede a expectativa e o medo das pessoas no mercado. Mas em compensação, essa crise aumentou o quê? Energia, tá? Olha só, os contratos de empresas energéticas, principalmente relacionadas ao óleo, subiu 6,81%, tá? Agora, o contrato que interessa para a gente, que é o Brent, ó, o Brent, ele fez isso, ó, subiu tudo isso aqui, tá? Ele saiu aqui, só para vocês terem uma ideia, só nessa semana, de 114 dólares e foi parar em 118, tá? A estimativa agora com essa guerra é que o preço do barril do petróleo, que é negociado lá, suba cada vez mais, né? Por que a Bolsa Brasileira não acompanhou essa alta, né? Porque o governo federal está segurando a Petrobras para ela não dar um reajuste. Se a Petrobras der o reajuste da gasolina nesse preço, já vai passar de R$10, gente. Já passou há muito tempo de R$10, então a gente vai pagar uma gasolina muito cara. Então o governo federal está tentando se segurar ao máximo, mas vai ter uma hora que ele não vai conseguir segurar, porque o Brasil não é autossuficiente de petróleo, tá? Olha lá, o preço da gasolina no mercado internacional subiu também, tá? Subiu 7% só ontem, tá? Então os caras que compraram o contrato futuro de gasolina ficaram ricos essa semana, né? 7%, né? Então ainda não foi reajustado. 3,51% de dólar, né? O barril do óleo também, 3,75, esse óleo aqui que seria o diesel, né? Gás natural, olha lá, o gás natural teve uma alta também de 4% ontem. Isso aqui mexe com toda a Europa, porque a Europa agora está no inverno e necessita de gás natural. O maior fornecedor de gás natural do mundo é a Rússia, né? Álcool também teve alta, 2,78, tá? E nós temos aqui o pânico, né? O que são o pânico para a gente aqui que é investidor de renda variável? Os bonds. O que são os bonds? São os títulos públicos dos governos, né, que são negociados no mercado internacional. Se você tem um bond positivo, né, bond para 30 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, significa que hoje os bonds têm, a renda fixa está valendo até mais do que a renda variável, se você deixar aplicado o dinheiro 2, 3 anos no mercado internacional. Tá? Seria isso aqui, representa a fuga, né, do dinheiro do mercado de renda variável e indo para o mercado de renda fixa. Tá? A mesma coisa acontece no ouro. O ouro testifica esse termômetro para a gente. Quando há um sinal de conflito, um sinal muito ruim no mercado, os investidores pegam suas reservas e colocam em ouro. Ouro é considerado o ativo do mercado internacional mais seguro, tá? Então, quando à medida que o ouro vai subindo, ó, só ontem 2%, lembre-se que o ouro era 1.200 dólares, hoje está em 1.974, tá? Então, à medida que o ouro vai subindo, tá? Essa semana ele subiu bastante, tá? Nós vamos tendo aí o reflexo dos investidores saindo um pouco da renda variável e trazendo para a renda, para o ouro, tá? A Bolsa Brasileira, esse período, ela ganhou muitos estrangeiros, porque os estrangeiros que investiram na Rússia vieram investir aqui, tá? Mas mesmo assim não foi suficiente para segurar essas quedas, essas variações que nós tivemos aqui. Então, assim, os metais em alta, ouro, prata, paládio, cobre, né? Tudo em alta, platina, né? As carnes, né, agora estão em queda, né? As carnes, as pessoas deixaram de colocar dinheiro em carne, né? E começou a ter uma redução. Mas sabe por que a carne está caindo agora? Porque a carne já subiu muito, tá? Você tem um contrato aqui de carne, né? De bovino, de suíno, né? Nessa turma aí, as cifras muito altas, negociadas a 135 dólares, 157 dólares, 100 dólares. Então os alimentos aumentaram com tudo, né? E senhores, vai voltar a aumentar mais. Nós vamos ter aqui aumento no café. O café já está subindo 0,58. Nós vamos ter aumento no açúcar 2,98. Isso aqui vai subir ainda mais. Nós vamos ter aumento no milho. Aqui o corn, principalmente no milho, porque o milho ele é utilizado, gente, para vários tipos, né, de produção de alimentos, tanto humana quanto animal. Então, se você tenha, por exemplo, boi, porco, essa turma aí,
eles precisam de milho, né? E quem é o maior comprador de milho do mundo hoje? A China. A China está comprando muito milho porque ela está tentando ressuscitar o seu rebanho suíno que morreu vários anos com pandemia de gripe suína. Como lá é o país das pragas, que sempre acontece alguma coisa, vai morrer de novo. E aí o Brasil assume a liderança de novo, né? Da questão de suínos, tá? A China recentemente cortou aí, né, o acordo, né, com a BR Foods, né, com a Brasil Foods, em relação à produção de carne. Então nós tivemos essa situação, tá? E essa semana nós tivemos uma valorização forte nas seguintes moedas: dólar cresceu 0,70, 0,71, tá? Queda no euro, fortalecimento do ien, queda da libra, queda do dólar canadense, alta do franco suíço, tá? 0,31, dólar australiano 0,71 em alta, dólar neozelandês 0,91. Então você está vendo aí a fuga, né, dos capitais para moeda e para metais, né? Mas tem uma outra fuga também que eu vou mostrar para vocês, né? Tem uma fuga aqui de capitais aqui para o modelo criptomoeda, né? Você tem aí, por exemplo, a BTC, Bitcoins, ontem subiu 0,47% em relação ao dólar, né? A Litecoin 2,31 e a Ethereum 0,87. Então são as principais moedas, né? Bom dia, Vinícius. Onde podemos ver esses commodities? Problema grande também para a agro é a falta de fertilizante. Sim, Vinícius, é justamente esse é o problema, tá? A Rússia deixou de produzir fertilizantes para o Brasil. Por quê? Porque a Rússia, para ela escoar o fertilizante, ela tem que vir aqui, ó. Para chegar no Brasil, tem que ir pela Lituânia, tá? Pelo porto que fica aqui na Lituânia. Só que esse porto está fechado, tá? Foi fechado. E aí a Rússia vai deixar de produzir. Então a gente vai ter aí um aumento muito pesado, tá? Para milho, tá? Então, Vinícius, para você seguir milho, para você seguir commodities, tem esse site aqui que eu estou acessando, que é o Finvix, tá? Só que ele é pago, tá? Dá mais ou menos R$200 por mês, tá? E você vai receber a movimentação do contrato em tempo real, tá? Os outros sites são bons? São, mas aí tem um problema. Qual? Eles demoram, tem delay e você não consegue acompanhar toda essa movimentação que acontece no mercado. Então esse é que é o problema, tá? Então, senhores, essa é a situação do mundo hoje, tá? Essa é a situação, tá? É assim que o mundo pensa, assim que o mundo está. Lembrando que quem controla o mundo é quem tem dinheiro, tá? Mas aí, nós que somos investidores pequenos, né? Como é que a gente faz para se proteger, né? Nós temos que procurar investimentos, né, para proteção. Hoje já não dá mais para pensar assim, eu vou dolarizar meus investimentos, tá? Uma bolsa americana está sofrendo muito, tá? Por exemplo, ações do metaverso caíram pra caramba essa semana, apesar de eu acreditar muito ainda nesse cenário, mas com o movimento de guerra as coisas pioraram, tá? Pense assim comigo, né? Hoje a live está direcionada para um tipo de pessoa. Quem? Você que é pai de família, chefe de casa, você que é mãe, chefe de família, né? Que sustenta a família. Você que pode ser a única pessoa que está trabalhando na sua família hoje, né? Você que é o mantenedor da casa, tá? Pense o seguinte comigo: se você faltar, sua família vai viver de quê? Né? Então a live é para você, tá? Paulo, como que eu protejo a minha família se eu faltar? Né? Gente, existem alguns investimentos que fazem sucessão, tá? Um deles eu já até comentei: previdência privada. Tem gente que despreza a previdência privada, mas existem previdências privadas que você pode ir para renda variável, ter alta rentabilidade, né, com o longo do tempo, né? Existem conservadoras também, tá? Mas a ideia é o seguinte, né? No caso da falta do titular, do provedor da família, que pode ser hoje papai ou mamãe, ou só papai ou só mamãe, ou às vezes até o filho, né? Eu tenho casos de família que papai e mamãe estão desempregados e o filho ou a filha está sustentando a família, né? Se você faltar, como é que fica a sua família? Como é que ficam seus filhos? Como é que ficam os seus dependentes, né? Então, senhores, a minha live é para vocês. Procurem, né, deixar uma parte da reserva para vocês em plano de previdência. Tem plano de previdência baratinho, R$100 por mês, R$50 por mês. Por que essa preocupação? Porque se você faltar, esses seus dependentes vão ter uma reserva de capital, tá? Paulo, e se eu precisar de mais, né? Se de repente a minha estimativa for mais, gente, existem seguros,
né? Você que é profissional autônomo, dentista, médico, né? Advogado, agente autônomo de investimento como eu, contador trabalhando de forma autônoma, né? Sei lá, o camelô, sei lá, quem mais? O cara que trabalha de Uber, motorista, né? Pessoal, se você faltar, como é que fica a sua família, né? Existem seguros que você paga R$50, R$100, R$200 e a sua família ela recebe lá, né, um valor caso aconteça alguma coisa com você, né? Existe também a possibilidade desse seguro também te atender na parte médica. E às vezes sai até mais barato do que você pagar um plano de saúde. Você adoeceu, não consegue trabalhar, existem seguros que garantem o teu salário até a tua recuperação. Ah, você adoeceu e não tem mais condições de trabalhar. Existem seguros que pagam para você uma renda vitalícia caso você não consiga mais trabalhar, né? Então, pensem em alternativas. O mundo está mudando e o mundo não está mudando para melhor, tá? Infelizmente, as pessoas são movidas pela ganância e são movidas pelo dinheiro. E quando há uma falta disso no mercado, as pessoas gostam de fazer guerra, que é o que está acontecendo. Não, o mundo está testando a paciência do Putin. O Putin ele é doido, tá? E ele vai, né? Né, fazer algo maior ainda. Pode ter certeza, né? Pensem comigo. Nós temos um presidente mais doido ainda, chamado Jair Messias Bolsonaro. O bicho é doido, tá? Não, os outros também foram. Todos os outros passados também foram loucos, perturbados. Mas para o Jair Messias Bolsonaro ter ficado calado e até agora não ter tomado uma postura contra a Rússia, é porque com certeza ele viu alguma coisa lá que deixou ele com medo. Entendeu? A Rússia ela tem poder para destruir o mundo inteiro. Se ela quiser levar a Europa inteira, ela tem condições de fazer isso. Se ela quiser derrubar o Oriente Médio, se ela quiser até arregaçar com os Estados Unidos, ela consegue. Ela tem poder para isso, né? E outra, eu tenho medo dos Simpsons, tá? Porque os Simpsons vários desenhos já profetizaram isso, né? Então, senhores, o mundo está com uma situação meio louca. E você, pense no seguinte, tá, a guerra não chega no Brasil, mas as consequências macroeconômicas chegam. Por exemplo, o Brasil ele pode, de repente, chegar num tempo que ele não pode vender carne para alguém. Por exemplo, se o mundo ficar bipolarizado, como foi na Guerra Fria, o Brasil pode, por exemplo, ter que optar por um lado e vender carne e diminuir a sua quantidade de carne, né, de venda. Com isso, reduz a balança comercial. Ele pode ficar de um lado e reduzir também a venda de grãos e também receber poucos incentivos, né, como compra poucos fornecedores de fertilizantes. Então, senhores, o mundo está voltando a se bipolarizar, tá? E isso vai ser ruim para os negócios. Se vai ser ruim para as empresas, vai ser ruim para você que é empregado, porque você pode perder seu emprego. Se é ruim para as empresas, para os empregados, pode ser ruim para o autônomo, porque o autônomo depende das pessoas que trabalham assalariado para vender seus produtos. Então, senhores, pensem em previdência, pensem em seguros, tá? Pensem em diversificação, coloque um pouco do seu dinheiro em cada canto, ações, renda fixa, previdência, fundo de investimento, fundos imobiliários, ETFs, coloca um pouquinho de investimento nos Estados Unidos, na China, na Europa, e espalha teu potencial. E tem gente que precisa de muito capital, pensa que precisa de muito capital para isso? Não. Ações você pode investir a partir de R$20. Por exemplo, uma empresa americana, a Nvidia, você pode comprar a partir de R$20 uma ação. Coca-Cola, a partir de 100. 200, 300 reais você compra uma ação da Coca-Cola. Você quer comprar ali ações da Microsoft, R$65 você compra uma ação da Microsoft. Você comprar uma ação de Petrobras, R$34 e alguns centavos você compra uma ação de Petrobras. Você quer comprar, por exemplo, fazer investimentos em fundos de investimento, a partir de R$10 tem fundos de investimento. Você quer, por exemplo, investir na China, nas bolsas asiáticas, a partir de R$10 você pode fazer investimento lá. Na bolsa europeia, a partir de R$30. No S&P 500, se você quiser, na bolsa americana, através de ETF, a partir de R$200. E se você quer, por exemplo, fazer uma previdência a partir de 50, de 100, né? Então, você tem que se precaver, você tem que guardar alguma coisa, porque as coisas vão ficar caras. Não adianta reclamar, as coisas vão ficar caras, vai ficar caro alimento, vai ficar caro energia, vai ficar caro tudo que você mais imagina, né? Vai ficar caro a tua cerveja, vai ficar caro o teu vinho, vai ficar caro o churrasco, tudo vai ficar caro. Agora vai ser a hora das pessoas começarem a poupar. Por quê?
Porque se você começar a poupar agora, o que vai acontecer? Imagina, o mundo ele gira por demanda e oferta. Se eu tenho muita demanda de um determinado produto, o preço cai. Se eu tenho pouca oferta desse produto, o preço sobe. Não é? Se eu estou tendo aqui, ou seja, uma possibilidade de ter pouca oferta, ou seja, o que vai acontecer? Se eu não tenho como manter a agricultura e não tenho como manter a ração dos bois, dos suínos e dos caprinos que vão comer, é lógico que o preço da carne vai ficar cada vez mais caro. Então você tem que procurar uma forma de poupar em relação a isso, né? Se as pessoas deixarem de consumir carne, deixarem de consumir verduras, diminuírem a sua contribuição corrente, os preços das coisas voltam a cair. O mundo sabe disso. O mundo é girado por demanda e oferta, tá? As coisas são assim. O mundo é globalizado, então não adianta você querer viver num mundo fechado, que as coisas não vão girar ali naquele teu mundo fechado. O mundo ele é comércio, o mundo ele é expansões, o mundo ele gira em torno de parcerias entre países, né? Então, a partir do momento que as coisas apertarem, eles vão ter que dar o jeito também, tá? Então essa é a minha dica para vocês. Pensem em fazer investimentos para a proteção da família de vocês, tá? Pensem em fazer um seguro no caso da falta de você. Você que é o grande mantenedor da sua família, é o único provedor, né? Se você faltar, o que pode acontecer, né? Lembre, a Covid ainda não saiu do radar, né? A guerra também não saiu do radar, né? Então, o teu emprego ele pode a qualquer momento falhar. Você pode deixar de trabalhar a qualquer momento por uma circunstância. Como que você vai se proteger para isso? Só depende de você. Então esse é um alerta que a gente está deixando aqui nessa live para vocês, né? Que a temperatura do mundo vai subir um pouquinho ainda em relação a esses conflitos. Um abraço, senhores, fique com Deus e até a próxima.